campeão da Libertadores da América de 2023, está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro após a sexta rodada. É isso mesmo, e esse é um dos assuntos que a gente vai falar aqui nesse vídeo, em que a gente vai trazer os resultados da sexta rodada do Campeonato Brasileiro, trazer a classificação também e já te apresentar aí os jogos da sétima rodada do Brasileirão. Lembrando, né, que como eu falei em outros vídeos, temos jogos adiados por conta da situação lá no estado do Rio Grande do Sul e por outras questões também. Então já quero começar falando desses jogos adiados, que foram os seguintes: Criciúma e Cuiabá. Esse não tem relação com a questão do Rio Grande do Sul. Atlético Mineiro e Grêmio, e teremos um clássico regional, Internacional e Juventude. Então esses foram os jogos adiados da sexta rodada do Campeonato Brasileiro, rodada que começou no sábado com o clássico dos milhões. Flamengo e Corinthians se enfrentaram no Maracanã, o jogo que tem sempre aquela expectativa, né, de casa cheia, as duas maiores torcidas do país. Teve até um princípio de confusão do lado de fora, por conta de torcedores do Corinthians querendo comprar ingresso e não conseguindo. Dentro de campo, o Flamengo foi melhor durante toda a partida e venceu por 2-0. Foi um bom jogo do Flamengo, em cima o tempo todo do, do Corinthians. Teve algumas quedas ali de rendimento, a queda de pressão do Flamengo, mas no geral o Flamengo muito bem. 2-0 com gols de Pedro e do menino Lohan. O Lohan, que tem sido muito elogiado pela imprensa, pelos colegas também aí de elenco, né, chamando ele de apelão, né, falam que ele é o Rugal, né, aquele personagem do The King of Fighters. O Flamengo conquistando mais uma vitória no Campeonato Brasileiro, e considero que foi uma boa atuação da equipe do técnico Tite. Já no domingo, Palmeiras e Atlético Paranaense se enfrentaram em São Paulo na Arena Barueri. Destaco a Arena Barueri porque o Abel Ferreira reclamou, dizendo que não tem nada contra a Arena Barueri, mas que ele prefere jogar no Allianz Parque, dizendo inclusive que o Allianz Parque é fator determinante, sim, para o sucesso do Palmeiras na temporada, né? Então ele disse até mais ou menos o seguinte, né? Não me cobrem se a gente deixar de jogar no Allianz Parque e não conquistarmos títulos. Então foi isso que o Abel Ferreira falou. E o Palmeiras acabou perdendo jogando em casa, jogando em São Paulo, para o Atlético Paranaense por 2-0, com gols do Pablo e um gol contra do Gustavo Gomes. Se eu não me engano, teve um gol do Canóbio também que foi anulado. Então o Palmeiras perde em casa, e o Atlético Paranaense consegue mais uma vitória, né? A segunda vitória consecutiva, venceu o Vasco na outra rodada, agora vence jogando fora de casa. Quem venceu fora de casa também foi o Cruzeiro, que foi até Goiânia enfrentar o Atlético Goianiense e venceu por 1-0 com mais um gol do Matheus Pereira. Matheus Pereira, que cada vez mais tem mostrado que o investimento que o Cruzeiro fez nele valeu a pena. Jogador que tem aumentado a confiança cada vez mais, e aí dessa vez fez o gol que deu a vitória ao Cruzeiro. Jair Ventura falou inclusive que os resultados não estão vindo porque o time agora está na Série A e a régua é maior, né? Entendo que ele está falando, talvez, né, muito provavelmente aí da questão de contratações, o nível de jogadores, o nível de jogo realmente é outro, né? A régua é bem diferente entre Série A e Série B, né? São contextos totalmente diferentes, são jogos totalmente diferentes, em que a técnica prevalece muito mais na Série A do que na Série B. Então o Dragão já precisa acender o sinal de alerta. Em Fortaleza, na Arena Castelão, tivemos Fortaleza e Bragantino, o jogo que terminou empatado. Perdão, Fortaleza e Botafogo. Fortaleza e Botafogo, tá? Não é Fortaleza e Bragantino, não. Fortaleza e Botafogo, o jogo terminou empatado em 1-1. A equipe da casa abriu o placar com o Pochettino, num golaço, um chutaço ali, já dentro da área, mas sem condições para o goleiro do Botafogo. O Botafogo que empatou o jogo ainda no primeiro tempo com o Danilo Barbosa. O Botafogo teve chances ainda até de virar a partida, mas pelo contexto, a equipe do Fortaleza sempre é uma equipe difícil de enfrentar. O Arthur Jorge falou que valeu a pena, sim, o resultado valeu pelo contexto, trouxe um ponto para casa. E depois de 4 derrotas consecutivas, o Vasco reencontrou
o caminho da vitória ao vencer o Vitória dentro de casa. O Vasco recebeu a equipe baiana em São Januário e venceu por 2-1. Um primeiro tempo bem abaixo do que se esperava, inclusive o Vasco foi para o intervalo com vaias da torcida, mas logo no início do segundo tempo, numa cobrança de escanteio do Payet, o Maicon, o zagueiro, que não fazia gol desde 2018, se eu não me engano, pelo que eu vi na reportagem, desde 2018 não fazia um gol. E depois, numa outra assistência do Payet, que voltou em grande estilo aí com duas assistências, o Verratti fez 2-0. O Matheus Cocão ali no meio de campo do Vasco deu um mole ainda no final do jogo. E o Yuri Castilho diminuiu para o Vitória. Né? Aí acabou que o Cláudio já tinha dado 6 minutos de acréscimo. Teve um jogador do Vitória que foi expulso, ele deu mais 4. O Vasco acabou passando aí o sufoco de bobeira no final do jogo, mas os 3 pontos vieram e o Vasco dá um respiro também na tabela de classificação. Agora sim, falando do Bragantino, o Bragantino que foi até a cidade de Salvador enfrentar o Bahia e perdeu por 1-0. A equipe de Rogério Ceni venceu com um gol de Tassiano. Tassiano que precisou fazer 2 gols para valer um, porque o primeiro estava em posição irregular. Então, Bahia começa também o Campeonato Brasileiro muito bem, venceu o Bragantino em casa por 1-0. E o jogo que fechou a rodada, a sexta rodada do Campeonato Brasileiro, São Paulo e Fluminense, o jogo do tricolor paulista contra o tricolor carioca, e o tricolor paulista levou a melhor, vencendo de virada em casa no Morumbi por 2-1. O Fluminense saiu na frente com um gol que foi anotado como gol contra do Igor Vinícius, mas inicialmente parecia que o gol era do Keno, né? Porque é ele quem finaliza para o gol, mas a bola acaba desviando ali no Igor Vinícius e a arbitragem marcou gol contra. Ainda no primeiro tempo, uma bobeada do goleiro Fábio na saída de bola do Fluminense. O Bobadilha empatou a partida. O Luciano chegou a virar o jogo para o São Paulo, mas teve uma falta no Lima, jogador do Fluminense. Mas logo depois, numa jogada de escanteio, o zagueiro Arboleda virou a partida para os donos da casa e garantiu mais uma vitória à equipe do técnico Zubeldia. E teve um destaque também nessa partida que foi a discussão calorosa entre Fernando Diniz e Luciano, que trabalharam juntos no São Paulo em 2021. Inclusive, o Fernando Diniz teria dito que acabou a amizade entre eles após essa briga. Né? O Arboleda também na entrevista falou que depois eles têm que se resolver, porque é como se eles fossem pai e filho. Né? Então vamos aguardar os desdobramentos dessa discussão entre Luciano e Fernando Diniz. Agora a gente vai ver como é que ficou a tabela de classificação após a sexta rodada do Campeonato Brasileiro, que tem o Atlético Paranaense como líder, com 13 pontos conquistados. O Bahia também tem 13 pontos, mas aí nos critérios de desempate está em segundo lugar. O terceiro colocado é o Flamengo e tem 11 pontos, seguido do Botafogo, que está em quarto, com 10 pontos conquistados. O São Paulo chegou à quinta posição e também tem 10 pontos, assim como o Cruzeiro, que é o sexto colocado, também tem 10 pontos. Em sétimo lugar está o seu arquirrival, o Atlético Mineiro, tem 9 pontos conquistados. O Bragantino é o oitavo também, com 9 pontos. O Palmeiras é o nono colocado, com 8 pontos. E fechando a lista de 10 primeiros aí, o Internacional tem 7 pontos conquistados. Em 11º lugar está o Lion, o Fortaleza, com 7 pontos. O Grêmio está em 12º lugar, com 6 pontos. Lembrando também, né, Grêmio, Inter e Juventude tem jogos a menos. O Vasco é o 13º colocado, deu uma respirada aí com 6 pontos. Criciúma, 14º com 5 pontos. Juventude está em 15º lugar com 5 pontos conquistados. E o último, antes da zona de rebaixamento, é o Corinthians, em 16º lugar, com 5 pontos. Abrindo a zona de rebaixamento, Fluminense também com 5 pontos. Aí a questão de critérios de desempate, né, do Criciúma até o Fluminense, do 14º ao 17º. Em 18º lugar está o Vitória, com apenas 1 ponto conquistado. O Atlético Goianiense também tem 1 ponto conquistado, está em 19º lugar. E o lanterna do Brasileirão é o Cuiabá, com nenhum ponto conquistado. O Cuiabá que na temporada passada fez um excelente campeonato, ainda sul-americano, inclusive está disputando a Copa Sul-Americana. Resta saber, né,
em determinada fase da temporada, o que o Cuiabá vai privilegiar. O Campeonato Brasileiro vai correr risco de cair ou vai em busca de uma possível, né, por que não, conquista de Copa Sul-Americana. Então vamos ver o desenrolar da equipe do Cuiabá no restante aí dos jogos, no restante da temporada. Agora já quero falar com vocês aí, já peguei minha colinha aqui, os jogos da sétima rodada do Campeonato Brasileiro, que ainda tem jogos adiados também, os jogos adiados aí até o final do mês. Então já começo pelos jogos adiados, que são os seguintes: Fluminense e Juventude, jogo que seria no Rio de Janeiro, provavelmente no Maracanã. Grêmio e Bragantino, que aconteceria na Arena do Grêmio. E Cuiabá e Internacional, o jogo que seria na Arena Pantanal. A rodada vai começar com o jogo entre Vitória e Atlético Goianiense no próximo sábado, dia 18 de maio, às 4 horas da tarde, no Barradão, casa do Vitória. Fortaleza e Atlético Paranaense no próximo sábado, 18 de maio, às 6h30 da noite, no Castelão. Teremos também Vasco e Flamengo, clássico carioca aí, no Maracanã, sábado 18 de maio, às 9 da noite, no Maracanã. Teremos Criciúma e Palmeiras já no domingo, dia 19 de maio, às 11 horas, no Heriberto Rios, estádio do Criciúma. Corinthians e Botafogo, domingo também, às 4 horas, na Neoquímica Arena. Atlético Mineiro e Bahia, no domingo, 4 da tarde, na Arena MRV. E São Paulo vai jogar de novo só na próxima segunda-feira, em casa também, no Morumbi, contra a equipe do Cruzeiro. E aí, o que você achou da sexta rodada do Campeonato Brasileiro? Achou que tivemos surpresas? Os resultados foram os esperados? O que você espera da sétima rodada do Campeonato Brasileiro? Compartilhe aí a sua opinião nos comentários. Não esquece de deixar seu like no vídeo, de se inscrever no canal, de ativar as notificações, de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Valeu, até a próxima!